Olá pessoal, então chegamos aqui ao assunto de quarta-feira, nosso intercessor dessa quinta lição desse segundo trimestre de 2018. Bom, estudando agora sobre o nosso intercessor, o que nós queremos explorar aqui nas entrelinhas é como que é percebido então o papel intercessor de Cristo no santuário celestial. Como que a gente percebe esse papel dele? Existiriam muitas passagens que a gente poderia trazer. As evidentes já no livro de Hebreus, né? Isso. O discípulo fala, o apóstolo fala o tempo inteiro no livro de Hebreus da figura de Cristo como sendo nosso intercessor, da figura de Cristo como exercendo um sacerdócio superior. Se a gente vai para o livro de João, a gente percebe a mesma coisa nas cartas de João, a gente percebe o mesmo aspecto em todos os escritos paulinos, na carta aos Romanos, isso está muito presente. Mas eu gostaria de trabalhar com a passagem de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 em diante. Veio outro anjo e ficou de pé junto do altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olha só que situação interessante. Um anjo diante de um altar de ouro com um incensário. Claramente uma função sacerdotal, né? Seguimos. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O que esse anjo faz diante do trono é balançar o incensário e com ele subir as orações. É a mesma função que o sacerdote fazia na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ele ficava lá, ele balançava o incensário e dentro do lugar santíssimo a Shekinah, a presença visível de Deus, se acendia. Então a gente tem aqui uma ligação entre o lugar santo, o lugar santíssimo, a função sacerdotal. E ela está acontecendo no santuário celestial. Então a gente percebe aqui mais uma vez como as coisas que aconteciam no Antigo Testamento eram figura de coisas que aconteceriam depois no sacerdócio de Cristo, um sacerdócio superior. O único intercessor, o único que leva as nossas orações, o único em nome de quem nós devemos orar é Jesus. Porque Ele é o sacerdote que está diante de Deus com o incensário na mão, levando as nossas orações. É preciso entender aqui que existe uma materialização de ofícios sacerdotais para que nós consigamos entender. Não é necessariamente real que exista um santuário literal com paredes, com uma cortininha lá, e que Jesus está de fato com um incensário, balançando esse incensário e subindo incenso. Quando a gente vai falar com criança, a gente simplifica para a criança entender, porque as crianças ainda não têm um pensamento abstrato elaborado. É preciso que eu fale com as crianças na forma concreta, alegórica, para que a criança entenda. A gente entende a profecia de Apocalipse aqui do mesmo jeito em alguns momentos. A gente entende a ritualística do santuário do mesmo jeito. É preciso tornar verdades extremamente complexas, cognoscíveis para nós meros humanos, meros mortais pecadores. Então, Deus ele criou toda a alegoria do santuário para que nós conseguíssemos entender um pouco mais do ofício de Cristo, do ofício sacerdotal, daquilo que Cristo desempenha no céu. E a gente percebe aqui, quando descreve um anjo diante do trono, com um incensário, e esse incensário tem orações depositadas, e a fumaça dessas orações sobe, como sendo Cristo ministrando diante de Deus e intercedendo em nosso favor, levando as nossas súplicas, as nossas petições que são feitas em nome dele. Mas segue a história. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Agora aqui a gente não fala mais do anjo com o incensário, mas a gente fala de 7 anjos. Aí vem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta. Essas trombetas, elas são juízos de Deus ao longo do tempo, ao longo da história. A gente vai ver lá na lição de sexta-feira como que elas se desenrolam ao longo de um grande período de tempo. A gente vai ter ali terremoto de Lisboa. A gente vai ter ali vários sinais que aconteceram na natureza e na humanidade, vários sinais que aconteceram na história da humanidade, no surgimento de reinos, na queda de reinos, que apontavam os juízos de Deus, que depois são repetidos na forma das 7 últimas pragas, na forma das taças.
Então a gente tem um paralelo aqui entre as trombetas e as taças. E o ministério sacerdotal de Cristo com o incenso balançando lá, ele está acontecendo antes que soe a primeira trombeta. Ou seja, logo depois de que Cristo ascendeu aos céus, muito antes de 1844, já começou o ministério sacerdotal de Cristo. Aqui, não com o antitipo da cerimônia da expiação, do ritual da expiação, mas com o cerimonial do incenso, com o cerimonial do sacrifício diário, com a intercessão. Já acontece aqui. Então, esse anjo com o incensário, levando as súplicas dos santos, esse anjo aqui é uma representação de Cristo exercendo o seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Lembrando, não necessariamente um santuário literal, com paredes, com teto, com cortinas literais, mas um santuário que representa todo o ofício sacerdotal, intercessório e expiatório de Cristo. Bom, nós cristãos temos, essa visão de que Cristo é o nosso intercessor, que o nosso Messias é o nosso intercessor. Nem todos os cristãos, né? É? Existem muitos cristãos ainda hoje que procuram figuras religiosas para se entrepor entre o homem e Deus. Multicamada, né? Inclusive a gente tem aí a figura do anticristo. Aquele que, não sendo Cristo, se propõe, se advoga o poder de ocupar o papel do Messias. Quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse ou para o livro de Daniel, a figura da ponta pequena, a figura do dragão, a figura do falso profeta, são sempre figuras que se advogam a autoridade para mudar tempos e leis, se advogam a autoridade para figurar como intermediar o intercessor. Né? Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que nós temos o Messias como intercessor. Nós temos uma visão de Cristo como intercessor. E de certa forma, os judeus também tinham uma visão do seu Messias. Eles esperavam o Messias, talvez não como intercessor completo, como tudo aquilo que a gente discutiu. O que eu quero perguntar agora é como que a gente pode verificar se a pictografia nos ajuda a responder, analisando os originais hebraicos, se os símbolos que estão lá presentes no hebraico, eles reforçam mais um papel de um Messias intercessor ou mais um papel de Messias rei, imperador e tudo aquilo que a gente já discutiu aqui? Vamos lá, eu vou fazer uma distinção entre o Messias do judaísmo hoje e o Messias do cristianismo. E depois, no final, nós vamos dar uma olhada lá nos pictográficos lá para ver o que a gente pode tirar. Vamos lá. Legal, fiquem então ligados aí nos slides. Primeiro, coloquei aqui judaísmo versus cristianismo, Primeiro, a natureza. Para o cristianismo, o Messias é uma divindade, ou então uma divindade maior, uma divindade menor, uma divindade... Aí tem as variáveis dentro do cristianismo que a gente... Não é o tema da lição. Não é o tema da lição, precisava da lição só para isso. Mas tá bom, mas uma divindade é o básico. Para o judaísmo, porém, o Messias é apenas um ser humano comum, descendente do rei Davi, que governará Israel. Israel aqui é um estado de Israel. Tá, vamos legal, povo de Israel, melhor dizendo. Vamos lá, próximo, 2. Mediação. Para o cristianismo, o Messias é o mediador entre o Criador, entre Yahvé e os homens. É o único caminho, até por isso o nome do cristianismo começa com ou aceita o caminho, É o único caminho para se chegar a Yud-Heh-Vav-Heh, chegar a Yahvé. Para o judaísmo, a ideia de um mediador entre Yahvé é incompatível. Eles não aceitam essa ideia que precisa de um mediador. O próprio povo ali já é um intermediário. Aqui contrariam todo o ofício sacerdotal. Vamos lá, próximo. Aqui, sumo sacerdote. Para o cristianismo, o Messias é o sumo sacerdote, mesmo sendo da tribo de Judá, é aquela coisa. Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque veio antes de Levi, então veja, é um sacerdócio superior, porque Levi não tinha nem nascido e Melquisedeque já era sacerdote. Então é uma maneira, o cristão entende que o Messias, na verdade, ele tem uma natureza, antes de ser gerado no ventre de Maria, ele já existia, por isso o sacerdócio dele é superior ao levita. Isso é importante porque muitos cristãos, quando leem por cima o Velho Testamento, acham que tudo isso de sacerdócio é coisa totalmente de judeus, totalmente provindo das tribos. E isso é algo que está presente antes das tribos, como você observou. No caso, inclusive a tradição judaica fala que Melquisedeque é 100, só reforça isso. Então vamos lá, para o judaísmo isso também não é possível, pois o sacerdócio foi dado perpetuamente aos filhos de Arão, tribo de Levi, aquilo que a gente falou.
Vamos lá, próximo. A emuná, a fé. Para o cristianismo, o Messias é o objeto da emuná, o objeto da fé. Nós temos que ter fidelidade, nos firmar a Ele, é Ele que nos salva, nossas ações são pautadas nele. Para o judaísmo, é proibido devotar fé a um ser humano. Eles olham Yoshua como um ser humano, então eles nos olham como hereges, por depositar fé no ser humano, porque aos olhos dele, ele é exclusivamente homem. Nós o vemos como um homem, homem tem uma natureza, ele se esvaziou e se fez homem, mas ele é Deus, ele se esvaziou da sua divindade. Apesar que na lição anterior nós lidamos sobre salvação e a gente via a presença de salvação. Sim, a gente falou muito disso. Vamos lá, agora sacrifício. Para o cristianismo, o Messias foi um sacrifício expiatório, ou seja, substituto. Para o judaísmo, o sacrifício humano é proibido, é inaceitável perante o Criador. Aqui, novamente, eles veem Yoshua apenas como um homem. O fato, mesmo que exista isso no cristianismo, eu acho um pouco difícil de aceitar esse tipo de coisa, mas imagine o seguinte: eu serei o que eu serei. E daí, dentro do cristianismo, alguns entendem que Deus criou Yoshua para morrer por nós. Ou seja, eu serei o que eu serei. Yahweh fala, eu serei o que eu serei. E daí ele cria um Salvador. Não faz muito sentido. Agora, ele próprio se esvazia e se torna Salvador. Então, os judeus, assim, sobre uma certa vertente do cristianismo, tem até um pouco de razão. Um Messias, ou um Salvador, ou um Cordeiro que tem uma natureza humana e tem uma natureza divina, ela poderia suplantar essa crítica. Agora, um Messias exclusivamente humano não dá. Então vamos lá. Próximo, salvação. Para o cristianismo, o Messias é o único meio de se salvar de uma condenação eterna. Yahweh pode salvar de qualquer coisa. Os judeus falam mais ou menos assim: não precisa todo esse plano de salvação, não precisa tudo isso. Se ele quiser perdoar, ele perdoa, ele pode tudo. Ou seja, daí toda aquela simbologia, tudo aquilo que eles faziam lá no Vaikra, era para quê? Era só para matar bicho. Era para matar bicho, ou era só um símbolo de quê? Yahweh perdoa sem nada. Está quase virando calvinista. Yahweh perdoa, não precisa de nada. Então toda aquela simbologia pedagógica lá, para eles analisam de uma outra maneira. Eles acham que Yahweh não precisa de um plano tão complexo de salvação como na visão deles os cristãos criam. Vamos lá. Agora o tetragrama. O tetragrama não, é o tetragrama também. Aqui a gente tem um Men, aqui a gente tem um Shin, aqui um Yud, aqui um Het. E aqui os sinais maçoréticos que não vêm ao caso, vieram muito depois, então no original. Agora vamos lá, vamos procurar aqui. Vamos procurar primeiro o Men. Vamos lá. Vai lá, Lúcio. Vai lá. Aqui, ó, Men. Água. Automaticamente a gente lembra do Tefla. A gente lembra do quê? A água, purificação. Existiam os banhos. Existia o banho do prosélito. O prosélito mergulhava e ele se batizava e ele levantava judeu. Isso é muito importante. Por quê? Isso é muito importante porque esse Tevila é uma simbologia do batismo que a gente faz, o batismo do prosélito. Nós somos gentios, mas nós mergulhamos e nós levantamos judeus também. Mas judeus em quem? Judeus do Messias. O Messias nos faz parte dessa família. Israel espiritual. O Israel espiritual, exatamente. Então aqui a purificação. Purificação está no nome do Messias aqui, é a primeira coisa. Ok, eu vou voltar lá para ver a segunda letra. Tá, Shin. Essa aqui. É o Shin. Vamos procurar o Shin aqui. Shin, dente. Ó, Shin, comer, consumir. E o Messias então é o quê? É o pão da vida. É o alimento. É o alimento da vida. Então nós temos mais esse conceito de Messias. Vamos voltar lá e ver o próximo. Aqui o Yud. Yud, onde que está o Yud? Que está no tetragrama sagrado também. A gente tem o Yud aqui, ó, uma mão, ou seja, a mão, entendemos nós a mão de Yahweh, ou seja, ele que faz, é o Erie Asher, é a mão que faz, é a mão que abre o mar vermelho, é a mão que salva, é a mão que protege o povo, tudo mais. Vamos lá, e agora próximo aqui. É a mão que é crucificada. A mão que é crucificada, exatamente. E agora aqui o Re. Vamos lá, vamos achar aqui. Não é esse Re aqui, é o Het, ó. É um pouquinho diferente do Re. O Re tem uma emendazinha aqui, o Het aqui, ó. Barreira, ou seja, uma barreira protetora. O que é o Korban? O que é o Karpahá? O Karpahá é justamente isso, é uma barreira protetora. É aquela tampa, é o hilasterion no grego, é aquela tampa protetora de toda a glória de Yahweh. Eles colocavam o sangue daquele cordeiro em cima daquele hilastério para proteger.
Ou seja, aqui a gente vê a barreira, porque nós temos o Etzer Hará, nós não conseguimos ver a graça, nós não conseguimos ver o Shekinah, a graça de Yahweh plenamente. Ele é a barreira protetora daquele juízo de Deus que pega toda a lei e nos avalia. Se ele pegar toda essa lei e nos avaliar sem essa barreira protetora, nós não seremos salvos. Não há um justo sequer, como dizem Romanos. Pessoal, esse paralelismo, né, sobre a visão cristã e a visão judaica sobre o que Cristo, qual é o papel do Messias, já valeu um joinha, né? Me adicionou muito, com certeza adicionou também a você. Então nós terminamos aqui as entrelinhas, né, de quarta-feira sobre o nosso intercessor. Novamente, se você recebeu esse vídeo por algum amigo que compartilhou com você, se inscreva no canal para você sempre ter esses assuntos mais, não são polêmicos, mas as mais entrelinhas mesmo da lição, para você sempre pensar fora da caixinha e refletir mais profundamente sobre a palavra de Deus. Deixe seu joinha também se você curtiu, acione o sininho se você já é inscrito para receber os alertas e comente aí, deixe suas dúvidas e também os seus elogios de acordo com o que você pensar. Então nos vemos no próximo tema de quinta-feira.